Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos oferecendo este santo sacrifício da missa por todos nós, pelas nossas intenções particulares, pelas pessoas que confiaram a nós as suas orações. Estamos também oferecendo pelo dom da vida dos nossos irmãos Bruna Bandeira, Zélia Gonçalves de Jesus e Pedro Celestino Dias, pela restauração da saúde de todos os enfermos, nossos irmãos Ana Cláudia Andrade Ornelas, Antônio Carlos Rodrigues, Bernardo Santana do Couto, Carla Reis Santos, Cleidiane Souza de Araújo, Cristiano Robson Pereira, Edileuza Brito de Azevedo, Edmilton Santos Souza, Ivonete de Oliveira, Juliana Barbosa Santana, Maria da Conceição Santos, Mariana Marcelli, Miriam Melo Brito, Nelci Pimenta de Andrade, Ronilda da Silva Almeida, Valdiceia dos Santos Cruz, Vânia Vasconcelos de Almeida e Nivalda Lima Guimarães. Cura, libertação e conversão para Diego Sá Barreto, Elisângela Rodrigues Santana, Manuela de Melo Brito, Maria Luísa Sá Barreto e Ronilda da Silva Almeida. Também pelo descanso e salvação eterna de todos os falecidos, nossos antepassados, nossos irmãos, Roque Carvalho de Lima, 7º dia de retorno à casa do Pai, Luiz Antônio Costa Almeida e por todas as almas do purgatório. Hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando São José Operário, patrono, padroeiro de todos os trabalhadores, portanto, patrono, padroeiro de todos nós. Nós queremos, de modo especial nesta missa, rezar por todos os trabalhadores e, de modo mais especial ainda, neste tempo de peste, rezar por todos os profissionais de saúde, rezar também pelos empresários, sobretudo aqueles que estão em dificuldades, e rezar pelos trabalhadores, sobretudo aqueles que perderam o seu trabalho neste tempo de peste, acolhendo aquela palavra que nosso Senhor nos disse no Evangelho de ontem: não se perturbe o vosso coração, mas tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Que nenhum de nós perca a confiança, a fé e a esperança, sobretudo aqueles que estão vivendo neste tempo em condições mais adversas. Todos nós, não nos perturbemos, mas mantenhamos firme a nossa fé, a nossa confiança em nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando com toda a Igreja a memória, é uma memória facultativa, não é uma festa na igreja. As pessoas até pensam que hoje é festa de São José. Não. A festa de São José, a solenidade de São José, a igreja celebra no mês de março e dedica todo o mês de março a São José, assim como a igreja dedica todo o mês de maio a Virgem Maria. É uma tradição antiquíssima na história da igreja, dedicar o mês de março a São José. Vem uma tradição que vem desde o século 17, 18, não é? A igreja mantém essa tradição
e celebra a sua solenidade no dia 19 de março. Naquele dia a gente celebra São José, que é o pai de Nosso Senhor, o esposo da Virgem Maria e o padroeiro da igreja. Hoje não é a festa de São José, hoje é uma memória. Evidentemente que as comunidades que têm São José como padroeiro podem dar a essa memória, porque assim a igreja ensina, um tom evidentemente mais festivo, um tom mais solene. Aqui nós temos até uma comunidade na paróquia dedicada a São José Operário, mas hoje não é uma festa, hoje não é mesmo nem uma memória obrigatória na igreja, é uma memória facultativa, não é uma memória que foi instituída pela igreja na década de 50, se eu não estou agora enganado, precisamente no ano de 1955 ou 1956, foi instituída a memória pelo grande Papa Pio XII. E o Papa Pio XII instituiu essa memória porque já naquela época, não os trabalhadores estavam todos eles, na indústria, no comércio, no campo, estavam, o que é muito digno, e justo, estavam lutando por melhorias para o próprio ofício, para o próprio trabalho, lutando também por melhores condições, lutando por melhores salários, E eles tiveram, naquele contexto ali, eles tiveram, evidentemente, uma vitória, contra os empresários, contra os donos das grandes empresas, das grandes indústrias, conseguiram, naquele momento ali, alguns direitos e, no mundo inteiro, se instituiu, em quase todo o mundo, o dia 1º de maio como o dia dedicado ao trabalho, ao trabalhador. Então, hoje, em diversas partes do mundo, é dia do trabalhador. Nem todas as regiões é feriado, mas, no entanto, muitos países pelo mundo afora celebram este dia como dia dedicado ao trabalhador, como dia também para a gente recordar a importância do trabalho e o quanto ele deve ser digno para todos. Isso do ponto de vista humano. Então, o Papa Pio XII, por inspiração divina, aproveitou já deste dia que era celebrado e deu aos trabalhadores, neste dia, um exemplo espiritual, São José. Por isso São José é venerado hoje no seu ofício de carpinteiro. Ele é chamado hoje, a igreja venera hoje ele com esse título, São José Operário. Porque lembra o quê, Padre Sérgio? O seu ofício, lembra o seu trabalho, lembra a sua carpintaria, lembra que ele fez cadeiras, que ele fez bancadas, que ele fez banco, que ele fez isso, que ele fez aquilo. E por que, Padre Sérgio, a igreja, o Papa, quis dar aos trabalhadores e também ao mundo do trabalho o exemplo de São José? Para que nós, meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos que a nossa vida, ela não pode somente girar em torno daquilo que é humano, em torno daquilo que é material, em torno daquilo que é apenas natural. O trabalho, já pensadores muito antes de Cristo, séculos antes de Cristo, já na Grécia Antiga, pensadores como, por exemplo, um historiador chamado Hesíodo, ele já dizia que o trabalho, o bom trabalho, o trabalho feito pelas vias corretas, pelas vias do bem, da virtude, todo trabalho, desde que seja digno, ele dignifica o homem, ele eleva o homem. Então, muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo se encarnar no seio da Virgem Maria, já se tinha uma visão de que o trabalho deve dignificar o homem,
deve elevar o homem, deve engrandecer o homem, não pode ser somente um peso, mas do ponto de vista da fé, o trabalho que já é digno, quando o Papa apresenta São José como modelo, São José operário, é para que nós entendamos que o trabalho nosso deve ser também, para nós que cremos, para nós católicos, para nós cristãos, um meio de santificação. O trabalho deve ser para nós também um lugar onde nós somos chamados a fazer a experiência de Deus e também ali no trabalho, evidentemente que sem ferir ninguém, ser também uma testemunha de Deus. E quando eu trato aquilo que é material, também com esse sentido espiritual, é para lembrar, é para entender que a nossa vida, por mais bela que ela seja neste mundo, a nossa vida, ela não se encerra neste mundo, mas a nossa vida, ela tem o seu fim em Deus. Trabalhar é muito bom, e nós devemos trabalhar, mas nosso Senhor também diz: trabalhai pelo alimento que não se perde, trabalhai pelo alimento perene, trabalhai pelo alimento, diz nosso Senhor, que a traça não corrói, que a ferrugem não é capaz de destruir. Quando nosso Senhor diz isso, Ele está falando que nós devemos trabalhar por aquilo que é eterno, por aquilo que não passa, por aquilo que é divino, por aquilo que é espiritual. E se nós temos essa compreensão, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso trabalho, por mais simples que ele seja, mas se for digno, se for virtuoso, se for direito, se for exercido com virtude, se for exercido com honestidade, se for exercido com verdade, ele vai se tornar para mim, não somente um meio de sustento justo que todos nós devemos buscar, mas ele vai se tornar para mim também um meio de salvação e de redenção. Um meio de salvação e de redenção, não é? Ontem, falando de trabalho, não é? Eu tive uma pequena indisposição, não é, com um trabalhador, não com um trabalhador, evidentemente, não com a pessoa, não é, mas com o ofício dele e com a empresa, não é? Eu fui abastecer o carro, não é? E evidentemente que quem paga a gasolina do carro, quando é serviço da igreja, é a paróquia que paga, evidentemente. Então nós temos que ter a nota fiscal, temos que solicitar a nota fiscal. Então eu solicitei a nota fiscal, não é? E o rapaz me disse assim: ô meu senhor, estamos sem nota. Aí eu disse: não, me desculpe, não é nada contra você, meu jovem, você está fazendo seu trabalho, mas eu preciso falar com o gerente, eu preciso falar com o responsável pelo posto, porque uma empresa não pode dizer que não tem a nota fiscal. Se não for empresa cadastrada, tudo bem, não é? Mas tem que cadastrar, porque todo mundo perde quando não se dá uma nota. A cidade perde, a pessoa perde, o trabalhador perde, todo mundo perde quando não se emite uma nota fiscal. Então eu peço. Então ele me disse assim: não tem nota fiscal. Eu falei assim: olha, eu já abasteci o carro, não é? E eu preciso da nota fiscal. Você não pode dizer que não tem nota fiscal. Aí eu disse assim: olha, eu vou ligar agora aqui para um advogado amigo meu que trabalha com essas questões, não é? Para ele me dizer a providência que eu tenho que tomar. Quando eu falei isso, já apareceu a nota fiscal. Eu deduzi na minha cabeça, não fiz um julgamento, eu só deduzi que aquele rapaz está orientado para dizer que não tem a nota fiscal, ou para não dar a nota fiscal. Veja, quando um trabalhador age assim, não é, por mais que ele reclame, quando o empresário age assim, por mais que ele diga: o imposto é isso, o imposto é muito alto e não sei o quê, por isso a gente tem que burlar e não sei o quê. Mas quando ele age assim, não é? O seu trabalho, que dizia ser uma fonte de graça e de bênção, vai se tornar para ele o quê, Padre Sérgio? Eu tenho que dizer, uma fonte de maldição. Vai se tornar uma fonte de maldição. Por quê, Padre Sérgio? Porque exercido pelas vias erradas, pelas vias incorretas. Não importa,
não é? Mesmo que você queira dar um jeitinho, eu preciso dizer a você. Aqui tem pessoas que são empresárias, aqui na paróquia, pequenos empresários. Mas eu preciso dizer a você, se você age assim, você está não só contrariando a lei humana, mas está também contrariando a lei de Deus. Lutar para que se diminua esse ou aquele imposto é um direito. Eu diria até mais, é até um dever. Agora, quando se tem e eu burlo, eu estou ferindo a lei humana, não é? Eu estou ferindo a lei natural, não é? Eu estou ferindo a lei que está estabelecida, e estou também ferindo, nesse caso, a lei de Deus. E o trabalho que devia ser uma bênção para mim, ele se torna o quê, Padre Sérgio? Uma fonte de maldição. Então, quando a igreja oferece São José como modelo, São José operário, é para que nós entendamos que o trabalho é justo, é digno, que nós devemos buscá-lo sempre, que deve ter trabalho para todos poderem sustentar os seus, que o trabalho deve ser cada vez mais digno para todos os trabalhadores, que os salários devem ser cada vez melhor para todos. Porém, não é somente isso para nós. Não é somente trabalhar, se cansar para ter o pão com o suor. É para isso também, mas o trabalho é para nós. Quando a igreja apresenta São José, é para dizer a nós que o trabalho também é para nós um meio de quê? De santificação. Não é? São José é interessante, não é? Que nos evangelhos nós não encontramos uma palavrinha que seja de São José. Ele deve ter falado, mas os evangelhos não relatam, os evangelistas não relatam nenhuma palavra de São José. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Não tem nenhuma palavra registrada dele. Não é? São José se aplica a ele ainda mais do que a Nossa Senhora, não é? Essa característica. Ele era o homem do silêncio. Era o homem do silêncio. Não é? Igualmente com a Virgem Maria, são os maiores modelos de humildade que a igreja tem. Os maiores modelos de humildade. Vejam, ele não disse uma palavra. Ele não fez uma pregação. Os apóstolos, por exemplo, foram chamados a anunciar Jesus Cristo ao mundo. E nós estamos aqui hoje por causa dos apóstolos, não é? Porque obedeceram a Nosso Senhor. São João Batista preparou os caminhos de Nosso Senhor, o último profeta do Antigo Testamento, que apontou o próprio Filho de Deus como o Cordeiro de Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mas, no entanto, não é? A tradição da igreja diz que São José merece uma maior veneração, evidentemente, do que São João Batista, do que os outros apóstolos, só menos do que a Virgem Maria. Por quê? Porque São José, é claro que ele não participou do nascimento de Cristo como Nossa Senhora. Nossa Senhora deu a Cristo a humanidade. A humanidade. São José não. Mas São José diz à igreja que participa de maneira singular do nascimento e também de toda a obra de Nosso Senhor. Por quê, Padre Sérgio? Porque ninguém esteve mais perto dele na história da igreja, a não ser a Virgem Maria, que participa diretamente do mistério da encarnação, dando a ele a sua humanidade. Mas São José teve mais graças do que todos os outros santos juntos. Por quê? Porque cuidou de Nosso Senhor, porque cuidou da Virgem Maria. O maior trabalho de São José, a maior missão de São José, não era carpintaria, não era fazer banco, não era fazer porta, não era fazer mesa, não era fazer cadeira, mas a maior missão de São José era amar a Virgem Maria de maneira pura, de maneira casta, e educar e cuidar do próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o maior trabalho dele. Portanto, o maior trabalho dele era um trabalho espiritual. É isso aqui. A igreja, quando oferece São José hoje para nós como modelo, quer dizer exatamente isso a nós, meus irmãos e minhas irmãs, que
tudo nosso neste mundo deve ser em vista do mundo que não passa. Ou seja, deve ser em vista do céu, em vista da eternidade, em vista do paraíso. Até mesmo o nosso trabalho. Mas não é só o nosso trabalho. Tudo que fazemos neste mundo, se nós temos fé, se nós confiamos em Deus, tudo deve ser feito em vista do céu, em vista da eternidade. Vejam, quanta graça nós iríamos alcançar e receber vivendo assim. Eu estou conversando ali com aquela pessoa, aí eu tenho que me recordar, eu tenho que me lembrar pela fé, que aquela conversa deve ser em vista da eternidade, em vista do céu, em vista de Deus. Eu estou ali no momento de lazer, de brincadeira, que faz parte da nossa vida, o lúdico, mas eu tenho que recordar que aquela brincadeira deve ser também realizada em vista do céu. Eu estou ali fazendo o meu negócio, eu estou ali fazendo o meu trabalho. Eu tenho que me lembrar, se eu tenho fé, que o meu trabalho deve ser exercido também em vista do céu. Vejam, como nós iríamos viver melhor com nós mesmos, com os outros, com este mundo e sobretudo com Deus, se pedirmos a Deus mais e mais essa consciência de que tudo que eu sou e tudo que eu faço deve ser sempre em vista de Deus. Nós iríamos ter mais vigilância com as nossas conversas, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com os nossos gestos. Se compreendermos, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo deve ser feito em vista de Deus. Como nós precisamos entender isso? Hoje nós estamos lendo no Santo Evangelho, estamos lendo desde ontem o capítulo 14 do Evangelho de São João. Ontem nós lemos capítulo 14, versículos de 1 a 6, e hoje estamos lendo a continuidade, versículos 14, capítulo 14, versículos de 7 a 14. E Nosso Senhor continua o seu diálogo com os discípulos, não é? Os discípulos que pedem a Nosso Senhor, foi o Evangelho de ontem, que mostre a eles o Pai. Então Nosso Senhor diz que quem o vê o Pai, e que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Disse Nosso Senhor ontem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesses dias que tem acompanhado a missa, Nosso Senhor tem se apresentado aos discípulos com essa expressão: eu sou. Eu sou. Algumas semanas ele disse: eu sou o pão da vida. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Domingo, nós escutamos Nosso Senhor dizer: eu sou o bom pastor. Ontem, e o Evangelho de hoje continua, ele diz aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão, eu sou, não é? Ela aparece no Evangelho de São João diversas vezes. E no Antigo Testamento, ela aparece uma única vez, quando Deus envia Moisés, capítulo 3 do livro do Êxodo. Quando Deus envia Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, daquele peso, daquele sofrimento, daquele lugar de tragédia, Moisés, que está tendo uma visão mística, Moisés pergunta então a Nosso Senhor: e quando eu for ao Egito e libertar o seu povo, o que é que eu vou dizer? Quem me mandou? Quem me enviou? Aí Deus dá uma resposta a Moisés que aparentemente é estranha. Deus manda Moisés dizer ao povo e ao faraó: eu sou. Eu sou. Esse é o nome de Deus.
O nome de Deus é este: eu sou. Então, quando o nosso Senhor se apresenta lá no Evangelho de São João, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, e assim por diante. Nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está dizendo que Ele é da mesma essência, que Ele é da mesma substância, que Ele é da mesma natureza que o próprio Deus invisível. Ou seja, como diz São Paulo, Ele, na carta aos Colossenses, capítulo 1, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, Ele é a imagem do Pai. Ele é Deus com o Pai. Ele faz parte da mesma natureza, Ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é, de São João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, o unigênito do Pai, ou seja, o Filho único do Pai. Ele é Deus com o Pai. Na história da igreja, e ainda hoje, não de maneira verbal, mas de maneira prática, na história da igreja, todos os grandes problemas da igreja, que nós chamamos de heresias, que são aqueles pensamentos e sentimentos contrários à fé, todas as heresias nasceram em razão disso, porque negavam a igualdade de Jesus Cristo com o Pai. Muitos diziam na história da igreja que Jesus era apenas um grande profeta, que Jesus era apenas um grande homem. Hoje, por exemplo, não tenho nada contra, acho até que tem valor, mas os livros que fazem mais sucesso hoje, que são de autoajuda, tem esses títulos, por exemplo: Jesus, o maior homem que já existiu; Jesus, o maior líder que já existiu; Jesus, o maior educador que já existiu. Epa. Jesus é de fato o maior líder, o maior educador, não é? O maior homem, mas não podemos esquecer que Jesus é o quê? Deus, é o Filho de Deus. Eu não estaria aqui neste altar celebrando para vocês, porque eu sou inteligente, se Jesus fosse apenas um homem. Se fosse apenas um homem, não é? Meu avô de saudosa memória já faleceu, então eu tinha meu avô como um homem perfeito. Mas eu não estaria aqui celebrando uma missa para glorificar meu avô. Não. Com todo o amor que eu tenho a ele, com todo o amor que ele merece, eu estaria cometendo idolatria se eu estivesse aqui glorificando um homem? Não. Nós estamos aqui porque nosso Senhor é o Filho de Deus, porque Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, porque Ele morreu e ressuscitou e subiu glorioso ao céu, e pela fé da igreja de 2000 anos, Ele está presente na igreja, Ele está presente nas nossas orações, Ele está presente na vida dos santos de Nossa Senhora, mas sobretudo Ele está presente nos sacramentos e mais ainda na Santíssima Eucaristia, que a igreja renova todos os dias no sacrifício da missa. É por Ele que nós estamos aqui, porque Ele é Deus. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso dizer a vocês, porque nós somos católicos, é a fé da igreja, é a fé que a igreja professa há 2000 anos, mas hoje, como antes também, não é? Um grande mal que invade a vida de muitos cristãos, de muitos católicos, é esse desejo humano, me desculpe a expressão, é esse desejo humano miserável, pecaminoso, terrível, de reduzir Jesus Cristo apenas a um homem, de reduzir Jesus a um homem. E aí, com todo respeito às outras religiões, e aí comparam Jesus com Buda, comparam Jesus com Maomé, comparam Jesus com Confúcio, comparam Jesus com Gandhi. São pessoas, evidentemente, que merecem o nosso respeito, mas nenhuma dessas pessoas se apresentou como o Filho de Deus. Nenhuma dessas pessoas se apresentou como o Salvador da humanidade. Todas essas pessoas morreram e seus túmulos podem ser encontrados e seus túmulos podem ser visitados. O túmulo de Nosso Senhor também existe,
mas está lá em Israel, vazio. Nós podemos entrar nele. Por quê? Porque nosso Senhor é a nossa fé, nosso Senhor está vivo no céu. E da mesma maneira que Ele está vivo, glorioso no céu, é a maneira que Ele se dá na Santíssima Eucaristia, no dom do seu corpo e do seu sangue. Presença sacramental mais real. O próprio Cristo, corpo, sangue, alma, divindade. Vejam, não é? Toda a nossa luta hoje é contra isso, de não fazer de Jesus, de não reduzir Jesus apenas ao aspecto humano, ao aspecto material, ao aspecto natural. Assim como nós também, não é, salvando as devidas proporções, não devemos também reduzir o trabalho somente ao seu aspecto do labor, ao seu aspecto da luta, do cansaço. O trabalho tem que ser um meio de santificação. A fé em nosso Senhor também não pode ser reduzida somente ao seu aspecto humano. Nosso Senhor é o Filho de Maria e dela Ele recebeu a humanidade, mas não podemos esquecer que nosso Senhor é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai. Evangelho de hoje, não é? Nosso Senhor diz aos discípulos, Evangelho de ontem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí continua o Evangelho, não é? Nosso Senhor continua dizendo: se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Nosso Senhor está dizendo assim: quem me vê, claramente vê o Pai, porque Ele e o Pai são um. Ele é Deus com o Pai. É bonito, né? Santo Agostinho diz assim: o Pai é aquele que ama, a Trindade. O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Por isso que a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, não é, vive ali uma perfeição plena. E nós somos chamados a entrar nesse mistério da Santíssima Trindade, do Pai que ama, do Filho que é amado e do Espírito Santo que é o amor, não é? Uma forma mais técnica de falar, mais assim, acadêmica, teológica. O Pai é a geração, não é? O Pai é aquele que gera, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é a geração do Pai e do Filho, aquele que ama, o amado e o amor. Então nosso Senhor disse assim a Filipe, não é? Nosso Senhor diz aos discípulos: se me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Aí disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus repreende Filipe. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe. Dá uma pequena repreensão e diz uma frase maravilhosa: quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então nosso Senhor está dizendo clarissimamente, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele é Deus, que Ele tem a mesma essência, que Ele tem a mesma substância, que Ele tem a mesma natureza do Pai. O que Jesus é, em essência, não é o Filho de Deus igual ao Pai, nós somos por graça, porque participamos da filiação, nós somos filhos no Filho que é Cristo, pela graça do Espírito Santo. É por isso que nós não podemos apenas reduzir nosso Senhor apenas ao seu aspecto humano, e a consequência disso é também não reduzir a nossa vida a apenas o nosso aspecto humano. Eu dei um exemplo bem simples para a gente entender. Nós estamos nesse tempo de peste. Esse tempo de peste, sofrimento para todos nós, ninguém nega isso. Não é? Quantas pessoas perderam a sua vida neste tempo, não é? Só no Brasil, mais de 400 mil pessoas falecidas. Quantas pessoas também estão neste momento, por conta dessa peste, mergulhadas nas doenças de todos os tipos, físicas, emocionais, psicossomáticas, doenças espirituais. Quantas pessoas estão
sem o seu trabalho, não é, que não tem nem o que comer. Aqui na igreja mesmo é prova disso. Quantas pessoas batem aqui pedindo um alimento, pedindo uma cesta básica. Vocês sabem que não são poucas pessoas, não é? Quantas pessoas nós já atendemos desde que essa peste começou. Ninguém nega nada disso, mas por que é que nós somos tomados, todos nós e muitos cristãos, por um grande medo, por uma grande insegurança? Por quê? Porque o medo tem esse grande poder sobre nós. Uma das razões, não duvidemos, tem um medo natural, que é comum a todos nós. Mas quando nós somos dominados por ele, uma das razões é porque a nossa vida é medida somente no seu aspecto humano, no seu aspecto apenas material. O maior medo nosso é este, é de simplesmente perder a vida neste mundo. Não estou dizendo, porque eu sou inteligente, que nós descuidemos da vida. Não, temos que cuidar dela, porque ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos esquecer, ainda que tenhamos todo o direito e até o compromisso, o dever de cuidar da vida, porque ela é um dom de Deus. A nossa vida, ela não se encerra somente nesse aspecto humano, não se encerra somente neste mundo, nesta terra, mas a nossa vida, ela foi feita, ela foi criada em vista da vida que não passa, em vista da eternidade, em vista do céu. É por isso que nesses dias a liturgia da igreja está de maneira firme e segura, recordando a nós que nosso Senhor é Deus. Domingo ele disse no Evangelho: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A vida que ele dá, a vida dele, que ele sempre deu, desde que nasceu, a vida dele doada, não é somente a vida para este mundo, mas é a vida eterna. Eu até expliquei aqui a vocês a diferença entre a vida espiritual, que os gregos chamam de zoé, e a vida humana, emocional, sentimental, terrestre, que nós chamamos de vida biológica. Toda a vida biológica nossa, os sentimentos, as emoções, o trabalho, as relações, tudo nosso, se temos fé, se queremos nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser, meus irmãos e minhas irmãs, em vista da vida que não passa, da vida eterna, da vida do céu, da vida no paraíso, com nosso Senhor, com o Pai, com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com todos os santos. Em tudo nosso aqui deve ser em vista dessa vida. Por isso que a Divina Liturgia da Palavra está insistindo conosco em recordar a nós que nosso Senhor não é apenas homem. Ele é homem, como diz a carta aos Hebreus, igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas ele também é o unigênito do Pai, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando esta santa celebração, vamos pedir a Deus nosso Senhor que nos conceda graças e graças, a mesma graça que concedeu aos santos, que concedeu a São José, a mesma graça que concedeu mais ainda a Nossa Senhora. Hoje é sábado, a igreja lembra também a Virgem Maria. Estamos iniciando o mês de maio, que também é dedicado a Nossa Senhora. Então peçamos graças e graças, as graças que Nosso Senhor concedeu aos santos, a Nossa Senhora, para que nós, como eles, meus irmãos e minhas irmãs, vivamos nessa consciência, vivamos nessa vigilância, vivamos nessa atenção, toda a minha vida, o que eu sou e o que eu faço. Se eu creio em nosso Senhor, toda a nossa vida deve ser em vista dEle, deve ser por Ele, deve ser para Ele, deve ser em vista daquilo que Ele nos promete, que é a salvação eterna. Quando eu vivo nessa consciência, nessa vigilância, nessa atenção, tudo que é nosso tudo que nós experimentamos nessa vida passa a ter um sentido novo.
Por que, Padre Sérgio? Porque tomado pelo céu, porque tomado pela eternidade, porque tomado pelo próprio Deus. As alegrias que experimentamos neste mundo, mas também, meus irmãos e minhas irmãs, não somente as alegrias, mas os cansaços, o labor, a luta e até mesmo as tragédias. Se vivida nessa perspectiva do céu, da eternidade, se compreendermos que tudo está nas mãos de Deus, que Deus tem a posse de tudo, até mesmo as piores tragédias, como essa peste que nós estamos vivendo, elas se tornam para nós também um sinal da presença de Deus, que me chama constantemente para Ele, para a vida dEle, que é o céu, que é a eternidade. Peçamos então a Nosso Senhor, neste dia de São José, que nos conceda um pouco das virtudes de São José. Nós falamos muito das virtudes de Nossa Senhora, mas também temos que pedir as virtudes de São José. Sobretudo, aquelas virtudes em todos os tempos tão necessárias a todos nós. As virtudes da obediência, a virtude da humildade e, sobretudo, a virtude da fé, da confiança inabalável em Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria.